Seguimos então com liberdade de opinião e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, espectador da CNN. Primeiro tema então, Caio, o governo de São Paulo anunciou agora há pouco que todo o estado vai restringir a circulação de pessoas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Apenas os serviços essenciais vão funcionar. A nova determinação vai começar no dia 26 de fevereiro, sexta-feira agora, e vai até o dia 14 de março. Caio, qual que é a sua avaliação sobre essa decisão que foi anunciada pelo governo de São Paulo neste momento? Seria uma forma eficaz de combater esse aumento de casos, de mortes que a gente vem acompanhando no estado pela Covid-19, e outros estados podem adotar essa medida assim como já vem adotando? Roberto, isso daí é uma variação, né, de medidas de isolamento social. Você pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Então, o ponto que a gente pode tratar aqui é sobre a efetividade das medidas de isolamento social na redução do contágio, principalmente das cepas mais infectantes da Covid-19. Eu queria chamar a atenção aqui do nosso espectador que na edição de 5 de fevereiro do programa Em Pauta da Globo News, o Demetrio Magnoli ele fez o seguinte comentário sobre os efeitos das medidas de enfrentamento à pandemia lá em Israel. Ele disse o seguinte: não é o lockdown que está fazendo efeito, o que está fazendo efeito é a vacinação. E quem é o Demetrio Magnoli? Ele é jornalista, ele é sociólogo, ele é doutor em geografia pela Universidade de São Paulo, além de ser colunista tanto da Folha de São Paulo quanto comentarista do Grupo Globo, né, que são grupos de mídia de oposição ao governo federal. O Demetrio Magnoli ele é eleitor confesso do Fernando Haddad. Ele escreveu uma vez, né, derrotar Bolsonaro não é escolher o PT, mas escolher a democracia. E nessa mesma linha, nos idos de setembro de 2019, ele endossou o movimento Lula Livre sob a seguinte justificativa. Ele disse o seguinte: não por ele ou pelo PT, mas em defesa de um precioso bem público, o Estado de Direito. Ou seja, pelo perfil do comentarista, a gente consegue perceber que a sua posição anti-lockdown, anti-quarentena, anti-isolamento social horizontal não tem coloração partidária. E a politização da pandemia é, sim, um grande problema, inclusive na imprensa. E por que o Demetrio afirmou isso? Ele afirmou isso fundamentado em dados oficiais do governo israelense, compilados e publicados na revista The Economist. A vacinação em massa dos idosos lá no Estado de Israel, iniciada uma semana após a decretação de um lockdown rigoroso no país, permitiu o levantamento de estatísticas que são fundamentais para a gente compreender a eficácia das medidas de combate à pandemia. Porque lá, os grupos etários que não estavam vacinados, eles continuaram se infectando, continuaram sendo hospitalizados, mesmo em lockdown, o que não aconteceu com os idosos vacinados. Então, eu vou transcrever aqui numa tradução bem livre o que disse a reportagem da The Economist, na qual se baseou o Dr. Magnoli. É o seguinte, aspas, o efeito é especialmente pronunciado em internações hospitalares. Entre as pessoas acima de 60 anos já vacinadas, os casos graves caíram 26%. Em comparação, na população entre 40 e 59 anos, um grupo que demorou mais para ser vacinado, os casos graves aumentaram 13% no mesmo período. Eles estavam quarentenados em casa. O programa de vacinação, ao invés do lockdown nacional, decretado uma semana depois, é a causa mais provável para esse fenômeno, conclui a The Economist. E não à toa, a própria OMS já há muito tempo recomenda que isolamento social não seja a estratégia principal das autoridades para enfrentamento da pandemia, ainda mais em localidades em desenvolvimento, em regiões em desenvolvimento. O diretor-geral chegou a falar em comunidades em desenvolvimento. Então, qual que era a ideia inicial das medidas de isolamento social? Ganhar tempo para a rede hospitalar, ou seja, para a instalação de leitos de UTI. E se a gente pegar, o Brasil é o terceiro país do mundo em leitos de UTI. Aqui a nossa cidade de São Paulo, no início da pandemia, isso segundo dados do Conselho Federal de Medicina, tinha mais de 40 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. Vamos lembrar que, entre a pandemia, o DataSUS registra um aumento aí de mais de 47% no número de UTIs. E aí o que a gente viu, principalmente depois da primeira onda? A desativação de muitos leitos, inclusive a desativação de hospitais de campanha, como foi o caso aqui em São Paulo. O hospital de campanha custou mais de 60 milhões de reais. Do pagador de impostos nacional e atendeu menos de 3.500 pacientes ao longo de mais de 5 meses de funcionamento.
É um tremendo absurdo. Você vai ver o custo por atendimento, incluindo os casos leves, é superior a R$19 mil. Né? E se essas medidas autoritárias, arbitrárias, de lockdown, de isolamento social, de multa, vamos lembrar que o governador chegou a cogitar a prisão de cidadãos saudáveis, né, que desrespeitassem aí a sua quarentena, se isso funcionasse, a mortalidade proporcional não seria tão maior em São Paulo do que em relação à média nacional. Poxa, gente, isso daí é elementar. As variáveis estão todas dadas, é só uma questão de, literalmente, seguir a ciência. Por isso, aqui de novo, eu concordo com o Demetrio, tenho diversas divergências, principalmente no plano político, mas na hora da análise do número, do dado, não é o lockdown que está fazendo efeito. O que está fazendo efeito é a vacinação. E aqui, só para arrematar, então, o raciocínio, né? Vamos lembrar que a gente tem uma população idosa aí de cerca de 30%, né, dos nossos habitantes. O fundamental é vacinar esse grupo de risco, porque segundo também aquele boletim que foi publicado pela OMS, a taxa de letalidade por infecção da Covid-19 para pacientes abaixo dos 70 anos é de 0,05%, o que é plenamente administrável, né? Então, enfim, é mais uma medida arbitrária do governo de São Paulo, como tantas outras que não estão necessariamente seguindo a ciência, mas o governador ele está preso à narrativa, né, que ele vem aí propalando e divulgando desde o começo dessa pandemia. Antes havia alguma desculpa porque havia desconhecimento sobre quais as medidas mais efetivas, mas agora, com todos os recados da OMS, as recomendações inclusive para a volta às aulas, eu não vejo mais como sustentar esse tipo de narrativa, a não ser que o sistema de saúde realmente esteja aí à beira do colapso, e aí é uma situação emergencial que você faz de tudo que tiver ao seu alcance para tentar frear um pouco a taxa de contágio, mas o vírus é muito infectante e isso surte pouco ou nenhum efeito dependendo da situação e dependendo do tipo de aglomeração urbana que a gente está falando.